Senador Rogério Carvalho é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Senador, muito bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. Uma satisfação estar com você. Feliz ano novo para toda a equipe. Estou vendo que tem novos membros aqui. Parabéns. Satisfação estar com vocês. Senador, retorno do recesso e com uma nova função no Senado, é isso mesmo? Sim. A partir da próxima semana, começo a assumir a tarefa de liderar a bancada do PT no Senado. Nós somos terceira, quarta bancada. Alguns partidos variam muito o seu tamanho, mas a bancada do PT é uma bancada bastante qualificada, com nomes expressivos. Então vai ser uma tarefa bastante nobre liderar a nossa bancada e ajudar o líder Jacques Wagner na condução da liderança do governo. Quais são as prioridades para esse ano de 2025 que estão no farol, digamos assim, do PT? Veja, eu acho que... Se confunde um pouco com a prioridade do governo ou não? Separa? Como é que é isso um pouco? É muito a prioridade do país, né? Nós temos, e do governo, nós temos a reforma tributária sobre a renda, que é uma obrigação definida pela PEC que aprovou a reforma tributária. Então, a gente tem que discutir esse ano como vai ficar a tributação sobre a renda, porque até agora a gente trabalhou a tributação sobre o consumo, que é a simplificação dos tributos e a isenção de insumos que compõem a cesta básica, criação do imposto seletivo e definição de uma alíquota geral, com exceção dos insumos que compõem a cesta básica, que não terá imposto, nem IVS, nem IBS, que é o imposto à contribuição federal e o imposto sobre o valor agregado, que é estadual e municipal. Então, agora a gente precisa discutir quem vai pagar imposto de renda. Então, temos um compromisso do presidente Lula de isentar quem ganha até R$5.000 de imposto de renda, e também temos que avaliar de que maneira a gente vai compensar essa isenção, porque no Brasil quem mais paga imposto é a população trabalhadora, que tem ganhos formais, né? E é preciso que a gente avance um pouco para os mais ricos poderem dar a sua contribuição, porque não é justo um trabalhador que ganha R$15.000, R$20.000 por mês, pagar 27,5% de imposto, enquanto uma pessoa que recebe milhões, às vezes bilhões de dividendos, não pagar imposto nenhum, enquanto uma pessoa que aquele imposto vai fazer falta na sua renda, no seu sustento, na manutenção das suas atividades familiares e da sua vida, ter que pagar 27,5%, e uma pessoa que ganha milhões por ano não pagar imposto nenhum. Então, esse é um debate que a gente vai fazer ao longo deste ano. Creio que o tema da regulamentação das redes sociais é um tema que está na ordem do dia. Creio que a preocupação ela deixou de ser a preocupação de um segmento da sociedade, mas deve ser uma preocupação com todos, porque envolve a liberação de conteúdo para criança, adolescente, e não sei se as pessoas têm noção, mas a presença nas redes sociais, 2/3 é de criança, adolescente e pessoas jovens, né? E 1/3 é de criança e pré-adolescente. Você imagine o quão importante é você ter moderação de conteúdo. Não é censura, né? É você adequar o conteúdo
à idade de uma criança. Se você pegar a programação de um canal de televisão, você tem a adequação aos horários. Você não é permitido a exibição de determinados programas num determinado horário. Então, é mais ou menos isso que precisa ser resolvido no ambiente online, como também quando você está aqui fazendo o seu programa, você tem uma equipe que está aqui, uma equipe que está na rua, tem sua produção. Quando você noticia um fato, você checou esse fato, porque você está buscando um conceito que as pessoas conhecem pouco, que é o conceito da integridade da informação. Não é se aquela informação é falsa ou verdadeira. Ela pode não ser tão verdadeira, mas ela tem integridade. O que é integridade? Você checou, você foi atrás, você buscou os elementos para garantir que o que você está dizendo tem algum suporte de veracidade sobre o fato que você noticia. No caso das redes sociais, isso é feito de qualquer jeito. Mas qual é a diferença de uma emissora de rádio para uma plataforma digital? Se ambos ou ambas as formas de distribuição de conteúdo, ela passa notícia, passa informação. Então, é fundamental que a gente tenha esse controle também nesse tipo de ambiente. Com relação à questão do meio de comunicação, a gente é diretamente responsabilizado de forma muito mais fácil, né? Porque o cara já encontra a gente aqui, você está exposto, quem está falando ali, quem está proliferando é físico, né? É físico. Na rede social, não. Não. Pode ser um perfil falso que esteja compartilhando, que Exatamente. esteja... E isso acontece muito, por exemplo, às vezes você coloca uma notícia que agrada lá do A, lá do B, os haters vão logo lá, um monte de perfil falso, quando você entra, 2 seguidores, não tem uma postagem, ou seja, a pessoa se esconde por trás da rede social para agredir. Quantas vezes você noticia aqui, se você não fizer os cortes para passar corretamente a informação e aquilo que pareceu mais importante sobre o que você noticiou, para dar continuidade e repercussão do seu trabalho, alguém pega aquilo e distorce. Sim. E aquilo que era algo que tinha integridade, perde completamente a integridade, porque foi distorcido na narrativa que se constrói no ambiente online. Então, no ambiente das redes sociais. Então, eu acho que esse é um debate que a sociedade precisa entender. Não é... E veja, as pessoas às vezes confundem esse tipo de busca pela integridade da informação com censura. Tem uma forma de censurar hoje, que é quando os algoritmos, que é quem define o que vai ser consumido e o que não vai ser consumido, essa é, na minha opinião, a censura que nós precisamos combater. Então, Narciso Machado tem, numa determinada plataforma, ele coloca o conteúdo dele. Se o conteúdo dele for atraente, deve ser mais visitado. Se o conteúdo dele não for atraente, menos visitado. Agora, mesmo o seu conteúdo não sendo atraente, se o algoritmo quiser, lhe propaga, lhe dá uma grande repercussão, mas se o algoritmo não quiser, ou se alguém não quiser que controla aquela plataforma, que o seu conteúdo seja visto, ele lhe esconde. Isso sim é uma forma de censura gravíssima que nós precisamos impedir que aconteça no nosso país. O fato dos donos das grandes big techs terem ido à posse do Trump preocupa o mundo, ou o senhor acha que foi um gesto normal, natural? Veja, o Trump, ele é uma pessoa por si polêmica e controversa. Ele vive disso. E o ambiente online vive muito da controvérsia, da polêmica, da confusão. Como diz o Castel, um grande professor espanhol, ele diz o seguinte: não importa muito o que se diz no ambiente online, no ambiente das redes sociais. O que importa é a confusão que é feita para poder chamar a atenção, né? Não importa a qualidade do conteúdo, não importa o que está sendo dito, o que importa é que tenha confusão. O Trump é o mestre na forma de se comunicar, com uma certa agressividade. Ele diz, ele se desdiz, ele diz que faz,
não faz. Não sei se você já percebeu o quanto ele é contraditório na sua própria manifestação. Ele faz coisas que sabe que não pode fazer, como, por exemplo, dizer que não vai dar cidadania para os filhos de estrangeiros nascidos nos Estados Unidos. Aí foi o que a Justiça fez. 3 dias depois da posse dele, já barrou o decreto dele, porque é ilegal. Ele não pode fazer isso, ele não é dono do país, ele não manda, mas ele passa a ideia de que ele manda. Então, ele obviamente, que ele convidou, e se você é convidado para a posse de um presidente, seja ele qual for, é sempre honroso. Você concorda comigo? Sim. Se eu sou um cidadão, sou um empresário, o presidente eleito me convida para a posse, é um convite honroso, porque nós não estamos falando de uma pessoa, não é um convite de uma pessoa, é o convite de alguém que representa uma instituição que é a representação do meu país, de um país, né? Se fosse no Brasil, é importante isso, se é nos Estados Unidos, é importante isso. Então, creio que aquelas empresas estavam ali em função do convite do Trump. Agora, o Trump está propondo para essas empresas que elas não tenham que fazer controle nenhum. Isso aumenta a lucratividade dessas empresas, porque quanto menos controle tiver de conteúdo, de moderação de conteúdo, mais agressiva as redes vão se tornar e mais atenção elas vão chamar e mais elas vão conseguir vender, porque hoje é um grande espaço de propaganda e marketing, são as redes sociais, é onde você vende os produtos de uma maneira geral. Então, isso interessa as big techs, essa posição do Trump? Interessa, mas não interessa a sociedade, porque só vai ser mais confusão, mais desinformação, mais exposição de crianças, adolescentes a conteúdos inadequados, certo? Porque tem conteúdo adequado para o adulto, ou que pelo menos o adulto está preparado para poder absorver, mas tem conteúdo que não é adequado para uma criança que vive nas redes sociais, né? Então, eu acho que isso não me preocupa em si. O que me preocupa é nós não garantirmos a nossa soberania. Um país não pode se submeter e os interesses da sociedade de um país não podem se submeter aos interesses de uma empresa de tecnologia, seja ela a mais brilhante, a mais interessante, a mais criativa que o mundo já produziu. Mas o interesse da sociedade, de um país, de um povo, tem que prevalecer sempre. Vamos para as mangas desse debate durante esse ano. É um grande debate. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o senador Rogério Carvalho. Senador, desde esse mandato que você vem exercendo, você já passou por diversas funções dentro do Senado, né? Já foi membro da mesa, chegou à secretaria, agora é líder do Senado. Qual o balanço que você faz? Você está entrando na fase final do seu mandato, faltando aí 2 anos para completar. Que balanço você faz do mandato exercido? Olha, Narciso, quando a gente faz um balanço sobre uma atividade, a primeira coisa que você tem que pensar eu estou entregando, né? Eu estou trazendo benefícios. Essa é uma reflexão que todos nós, políticos ou não, temos que fazer. Porque, veja, o povo foi lá na urna, votou, ele espera, a população espera, quem votou em você e quem não votou, espera que você entregue, que você dê uma contribuição. Eu acredito que, dentro das nossas possibilidades, a gente está fazendo uma boa entrega. Uma boa entrega de representação do nosso Estado, garantindo que a gente tenha no Parlamento Nacional, no Congresso Nacional, no Senado Federal, um parlamentar que tem posições que não desabonam e que não macula a imagem do Estado, que promove a imagem do Estado. Acho que isso é uma boa entrega. Fui líder do PT em 2020, fui terceiro secretário entre 21 e 23, fui primeiro secretário entre 23 e 25 e agora vou ser líder do PT novamente, sem pandemia. Então, eu acho que isso também mostra que, como parlamentar, eu consigo entregar confiança para os senadores de uma maneira geral, para o Senado Federal. Isso é uma aprovação do trabalho da gente internamente. E acho que, do ponto de vista legislativo,
se pegar as avaliações que são feitas, independentes, eu sou considerado um parlamentar que tem compromisso ambiental, um parlamentar que tem compromisso com as causas e com as questões que dizem respeito à população mais carente, que precisa de fato de parlamentares que assumam a defesa, porque veja, o interesse da Volkswagen, da Chevrolet, das grandes marcas de automóveis, das grandes empresas, tem muita gente para defender, certo? O interesse de uma Big Tech tem muita gente querendo defender. Mas quem é que vai defender o interesse da Dona Maria, do seu José, da Dona Lourdes, que é a minha mãe, do seu João, certo? Alguém precisa assumir a defesa dos interesses dessa população. E nesse sentido, eu acho que eu faço uma boa entrega, eu fiz uma boa entrega, que foi defender a nossa juventude, os nossos profissionais de saúde. Se pegar os projetos que eu apresentei, os projetos que eu consegui aprovar e os projetos que eu defendi a aprovação e me posicionei, tem essa entrega pensando nessa parte da população que não tem um lobby, que não tem uma estrutura para defender os seus interesses. E do ponto de vista de recursos, né, desde o governo de Belivaldo, que eu comecei, por exemplo, a liberação do Finisa, os 200 milhões de reais iniciais para ele fazer o programa do Pró-Rodovias, fui eu que garanti a liberação junto com o presidente do Senado na época, que era o Davi Alcolumbre, que eu trouxe aqui e a gente, no gabinete dele, a gente definiu e ele me pediu isso e a gente garantiu no mesmo ano. Isso foi meados de 2019, final de 2019, o dinheiro já estava na conta do Estado. Então, liberação de recursos para todos os municípios, em todas as áreas, não só para prefeituras, mas para entidades do campo, entidades filantrópicas. Então, eu acho que, do ponto de vista de entrega, eu acredito que o mandato vem cumprindo a sua tarefa. É óbvio que a gente precisa sempre se esforçar mais e trabalhar mais para poder ter uma entrega cada vez mais aprimorada e que as pessoas compreendam, porque essa é a dificuldade, as pessoas compreenderem o trabalho que você está fazendo e muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, mas aqui eu estou hoje aqui tendo essa oportunidade e lhe agradeço muito essa oportunidade de poder falar sobre isso. Entendeu? Muito obrigado. Pergunta do Leônio. Essas broncas públicas que o presidente dá nos ministros, hein? Qual é a sua avaliação? Bom, o presidente tem um compromisso com quem votou nele e se ele define uma agenda e quem está trabalhando com ele tem que produzir resultado, tem que entregar, né? Então, às vezes, a bronca pública é para dizer para a população o seguinte: eu vou tomar as providências necessárias, seja elas quais forem, para garantir que o que eu assumi de compromisso eu vou entregar. Para mim, significa o compromisso dele de entrega. Porque se tiver assessores, auxiliares, ministros, secretários, que não estiverem cumprindo ou dando conta daquilo que o presidente espera que seja feito para que a população se sinta satisfeita, ou ele chama atenção. Se não resolver, ele vai ter que fazer a substituição para garantir que o governo dele tenha sucesso. Acho que Dentro dessa análise da comunicação do governo, né? Mudança recente agora. Há muitos que dizem que o governo se comunica mal, não consegue fazer com que as pessoas compreendam aquilo que efetivamente está fazendo. Há quem diga que o governo ainda não entregou efetivamente aquilo que prometeu na eleição de 22. O presidente, inclusive, na última reunião ministerial, fez uma fala dizendo isso: olha, não é para inventar mais nada, não quero saber mais de invenção, é para entregar aquilo que a gente planejou nos últimos 2 anos e fazer com que as pessoas percebam o que está acontecendo. É um erro de comunicação ou o governo ainda deve muito à população brasileira? Olha, o governo do presidente Lula está deixando um legado para o Brasil que eu diria que é indiscutível. Primeiro, uma reforma tributária sobre o consumo e sobre a renda e tornará o Brasil um dos países com legislação mais moderna entre os países democráticos do mundo, certo?
fez uma nova lei estabelecendo um marco fiscal, ou um arcabouço fiscal, que é controlar os gastos do governo para que não ultrapasse a capacidade de arrecadação e, portanto, não gerar crises futuras e instabilidade, gerando inflação, gerando dificuldades para a população como um todo, também foi já aprovado. O governo do presidente Lula fez o programa de aceleração da transição energética. O governo do presidente Lula aprovou o novo Bolsa Família com valor mais alto, ou seja, a transferência de renda no Brasil passou a ser muito maior. O governo do presidente Lula criou alguns programas, como o Pé de Meia, agora o Mais Profissionais, reativou o programa Mais Médicos, voltou a investir mais na área da saúde, mais na área da educação, voltou a abrir centros de novas escolas técnicas no Brasil, novos campos universitários. Nós estamos com um desemprego de 6,1%, que é o menor desde 2012, o maior crescimento da renda, a retirada de 24 milhões da fome e da extrema pobreza, voltando a um patamar de em torno de 5, 6% de miséria, que dialoga com a saída do Brasil do mapa da fome de novo. O programa Minha Casa Minha Vida está retomando. Ou seja, temos muitas realizações neste governo que eu diria que são grandes entregas. Mas isso não está chegando e a população não está sentindo. Talvez porque sejam programas que existiam, que foram readequados, mas isso significa um esforço enorme do ponto de vista financeiro. O Bolsa Família, hoje, custa mais de 100 bilhões por ano, né? O BPC está custando, está chegando a quase 60 bilhões de reais por ano. Então, são transferências de renda significativas que está acontecendo neste governo. Do ponto de vista da retomada da indústria, tem um programa efetivo de reestruturação da nossa indústria, com parceria com a União Europeia, para garantir transferência de tecnologia para a gente modernizar a nossa indústria, melhorar a qualidade do emprego. Ou seja, aprovamos uma lei de inteligência artificial que vai ser a base para você produzir conteúdo e de processamento automatizado de diversos processos. Ou seja, temos uma entrega gigante. Agora, ele precisa se comunicar. Então é erro de comunicação. Tem um erro de comunicação, mas também tem algo que é estrutural da política. Como você tem um governo em que o meio, ele apoia o governo do ponto de vista legislativo, mas não é governo, efetivamente, essa comunicação que é estrutural, ou seja, que os políticos fazem, que da ocupação dos espaços de centenas de políticos relevantes no país, também não reverbera as realizações do governo. Por isso que na reunião ministerial o presidente disse que, olha, vocês têm que definir os partidos de vocês. Se o partido está aqui, você está ocupando o ministério, e aí? Que projeto ele vai defender em 26? Exatamente. Eu acho que essa é uma questão também importante. Agora, o novo secretário de comunicação, o Sidônio, falou uma coisa importante. Ele disse, olha, as redes sociais ou essas plataformas estão escondendo o governo. Veja só, se você pegar um determinado influencer, como a Esquerdogata, reclamou esta semana, os posts dela não estavam aparecendo. Enquanto o post do Nicolas apareceu 300 milhões de vezes. Isso é censura. E isso não podemos concordar. Você está entendendo? Então, o Sidônio disse o seguinte, as realizações do governo estão sendo escondidas pelos algoritmos, certo? Então, cabe ao novo secretário de comunicação do governo lidar com essas questões, modificar a forma de lidar com essas empresas,
voltar a investir em rádio, voltar a investir em televisão, voltar a investir nos meios de comunicação que a população ainda escuta, vê, tem credibilidade, muita credibilidade, para poder chegar à população o conteúdo de fato das realizações do nosso governo. Magna Santana tem uma pergunta para o senador Rogério Carvalho. Magna, 7h48. 7h48, muito obrigada, Narciso. Bom dia, senador. Aproveitando o feliz ano novo, né? Não desejar, estamos em janeiro, ainda vale, com certeza. Bom, senador, eu gostaria de lhe questionar sobre sua posição, e por ser secretário de saúde, por ser uma pessoa dessa área, o veto do presidente Lula a diabetes, aquele projeto de lei de diabetes tipo 1, equiparando a deficiência. Como é que o senhor vê isso? A reação não foi muito boa, né, nesse sentido, a chance desse veto ser derrubado ou não. Outro questionamento ainda na questão da saúde, aqui nessa mudança de gestão, Divaldo, Emília, agora está saindo muitas informações, e a gente ainda, claro, tem que apurar e ouvir todos os lados, mas a mais recente em relação ao cancelamento de empenhos para fornecimento de remédios, medicamentos, enfim. O senhor, pela sua experiência como secretário, a gente está buscando entender a história e quem está falando aí a verdade nessa história. Esse tipo de cancelamento, o senhor já foi secretário municipal de saúde, estadual de saúde, uma gestão no seu final faz isso, pode fazer mesmo e aí comprometer, vamos dizer, o fornecimento de medicamentos para a população, que o senhor pudesse explicar isso rapidamente. E por último, Narciso, me perdoe aí o avançar, mas em relação a essa desistência de ser candidato ao governo do Estado, procede mesmo? Você vai guardar esse seu sonho e desejo de governar o Estado de Sergipe, deixar ali na gaveta por enquanto e ir para uma reeleição ao Senado? E Candice, deputado estadual ou federal? Ave Maria, é um rosário. A pergunta da Magna é a mesma do Elton. Candice vai disputar as eleições de 2026. Não bastam os problemas que Rogério já enfrenta. A Magna está querendo fazer de fermento aí para se meter nessa questão dos empenhos. Vai lá. Magna. Boas perguntas, Magna. Feliz ano novo para você. Com relação ao BPC... Agora, acrescenta aí, por favor, além dessa questão do diabetes, a questão das vítimas da Zika, que ontem, inclusive, circularam vídeos de mães dessas crianças visitando gabinetes dos senadores pedindo a queda do veto. O projeto da Zika é um projeto que é diferente o conteúdo em relação ao diabetes. Da Zika é um valor no teto que foi aprovado, tem algumas discussões com relação a esse projeto em si. Capaz que a gente possa, no futuro, ter uma alternativa para solucionar, né, a situação dos pacientes e das famílias que têm vítimas do Zika vírus. Então, é possível que tenha uma revisão e uma forma mais adequada de lidar com a assistência social e o pagamento de um benefício específico para essa parte da população atingida pelo Zika vírus. Com relação ao diabetes, o debate o BPC, ele requer uma avaliação biopsicossocial. E estabelecer a priori que uma determinada doença ela é uma deficiência é muito complexo, porque as pessoas conseguem trabalhar e conseguem conviver com o diabetes tipo 1, certo? Quantas pessoas vivem, trabalham e não necessitam do auxílio do governo porque tem diabetes tipo 1. Então eu acho que a gente precisa entender que o benefício da prestação continuada é para as pessoas que não conseguem trabalhar porque tem uma deficiência grave ou uma deficiência incapacitante ou uma doença incapacitante, certo? Por exemplo, eu sou deficiente, eu tenho um olho só, mas eu não estou incapacitado para o trabalho. Eu devo receber o BPC? Não, certo?
Por que não? Porque eu tenho capacidade de trabalhar e de ganhar a vida. Eu não posso ser motorista de caminhão, eu não posso ser cirurgião, mas fui ser sanitarista, podia ser clínico, podia ser outras especialidades, assumir outras especialidades na medicina. Então, eu acho que apesar de ser um assunto e um tema sensível, que nos sensibiliza, se fosse olhar só pelo lado médico, pelo lado humano, para algumas famílias, eu acho que seria correto as pessoas receberem o BPC. Mas se você for olhar para o sistema como um todo, né, com a quantidade de pessoas que tem, você pode tirar o benefício ou obrigar o governo ou os governos futuros, porque esse eu garanto que não vai acontecer, desvincular o BPC do salário mínimo. Porque qual foi o grande problema que nós enfrentamos agora, que o mercado queria? Que a gente desvinculasse o benefício previdenciário do salário mínimo, que a gente desvinculasse o BPC do salário mínimo, que a gente desvinculasse o gasto de saúde e educação de receitas e gasto constitucionalmente com vinculação de receita, ou seja, a gente ia acabar com todo o sistema de proteção social do país. Então, para evitar isso, a gente teve que fazer ajustes para garantir a continuidade do pagamento desses benefícios. Com relação à Prefeitura de Aracaju e administração, veja, quem ganha a eleição, no dia que assume, ou antes de assumir, se não teve acesso à informação, mas no dia que assume, vai encontrar diversos problemas, até mesmo porque são estilos distintos, né? Então, essa administração tem que ver, olha, está faltando medicamento, faz compra emergencial. Existe a modalidade compra emergencial para garantir que se mantenha um abastecimento e é justificável. Se não tem, e coloca na conta de quem deixou desabastecido, deixou sem os insumos necessários para dar continuidade à prestação de serviços. Então, eu acho que essa coisa de acusar demais quem saiu e faz parte do jogo. Algumas coisas é preciso que a população entenda de que não estavam sendo reveladas e que estava muito escondida, porque, veja, toda vez que você tem uma acumulação muito grande de poder, com governo, prefeitura do mesmo lado, a tendência é que as coisas não apareçam. No momento em que você tem um grupo no governo, um grupo na prefeitura de Aracaju, outro grupo, as coisas começam a ser reveladas. Talvez isso seja melhor para que ambos tenham um compromisso maior de entrega com a população, certo? Então, eu acho que isso é natural que aconteça, e agora está aparecendo coisas que não apareciam porque estava muito protegido, o esquema estava muito fechado. Eu acredito que a falta de medicamentos na prefeitura de Aracaju era crônica, mas era pouco divulgado, era pouco explorado. Entrou um governo novo, fica claro que estava faltando medicamento, fica claro que está faltando profissionais, fica claro que a gente já sabia, que a gente denunciava, mas agora está sendo denunciado por quem de fato está assumindo a responsabilidade de conduzir não só a saúde, mas todas as áreas da administração municipal. Com relação a candidaturas futuras, o partido tem que definir, né? Que Candice teve um desempenho muito consistente na eleição de 2024, é fato. Isso a credencia para disputar uma eleição? É uma discussão que o partido tem que fazer na hora certa e discutir se vai ser ela uma candidata, se vai compor uma chapa ou não. Então acho que ainda é precoce, mas eu não posso deixar de dizer que ela teve um desempenho consistente na eleição, porque ter 10% dos votos na primeira eleição que participa e ter eu sinto que onde ela caminha, onde ela vai, você sente que aquele voto foi um voto de classe média, não foi um voto de troca, foi um voto consciente. Então é um voto consistente que precisa ser respeitado. Com relação à função, veja, eu sou senador, tive uma reunião com o presidente Lula em abril do ano passado,
Ele disse para mim que gostaria muito que eu continuasse no Senado, porque o Senado tem uma importância muito grande no equilíbrio e eu venho tendo um papel relevante para o governo e também, até mesmo na acomodação das coisas dentro do Senado. Eu disse, mas presidente, eu fui candidato a governador, eu disse, mas pense. Então, neste momento, eu tenho decidido, né, que a reeleição é uma possibilidade concreta, objetiva, e eu vou trabalhar para a reeleição ao Senado da República. Ah, mas você vai se alinhar com quem? Como é que vai ser essa chapa? Temos tempo pela frente para discutir a formação de campos políticos que garantam a eleição de senador, eleição de deputado estadual, deputado federal, governo. Então, esse é um debate que a gente vai fazer na frente. Mas eu pretendo, e já apresentei isso ao meu partido, já tem decisão do partido de eu ir para a reeleição, além de ter naturalmente e estatutariamente no meu partido essa prerrogativa garantida de disputar a reeleição. Mandando um abraço para o amigo Wagner Henrique, para o Tiago Almeida, também aqui para o Valdson lá de Muribeca, ex-prefeito Marcos Santana manda mensagem aqui. O senador Rogério Carvalho faz um mandato que qualifica a vida política do Senado. Sou eleitor de Rogério e, como Sérgio Pano, me sinto representado e orgulhoso do serviço que Rogério presta a Sergipe e ao Brasil. Vamos a 3 ouvintes por áudios, meu caro Ricardo. Bom dia, Narciso. Bom dia, senador Rogério Carvalho. Eu gostaria de saber de você, senador, se você sairá candidato ao governo do estado de Sergipe em 2026 ou se tentará a reeleição ao Senado. Se caso não saia candidato ao governo em 2026 e se Valmir Francisquinho sair do PL e for para o MDB, tem a possibilidade do PT e você apoiar Valmir Francisquinho a candidatura ao governo do estado em 2026, ele sendo do MDB. Um abraço do casal Celso Alcântara e Meire Garcia de Guarulhos. Bom dia, aqui é Gessinho do Conjunto Jardim. Gostaria, Narciso, de fazer uma pergunta ao nosso senador Rogério Carvalho, se tem possibilidade dele mandar uma emenda para o Guajará para dar um fortalecimento ao novo prefeito de Nossa Senhora de Socorro, já que os 300 milhões não veio com a promessa da antiga gestão, se ele poderia dar um reforço a mais de emenda, já que ele é do lado do PT, do presidente Lula, para ajudar o nosso prefeito aqui, Samuel, a terminar esse Guajará. Valeu, meu amigo, bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia ao senador Rogério. Eu gostaria de perguntar sobre essa notícia que eu vi do bloqueio das verbas do programa Pé de Meia, que o TCU, né, disse que houve uma questão regular nessa verba e foi bloqueado. O que é que já se sabe sobre isso aí? O que é que o senador pode falar aí? E em relação ao programa Mais Professores, né, se como o governo está com o teto de gastos estourado, né, se não corre o risco de acontecer a mesma coisa com a verba desse programa, viu? Marcos aqui. Com relação... Senador, só pedir respostas mais objetivas, porque o tempo já está bem encurtado. Vamos lá. Marcos, com relação ao pé de meia, o recurso foi bloqueado, aquele recurso que estava sendo utilizado, mas o governo vai garantir o pagamento do pé de meia com outra fonte de recursos, como vai ter recursos para, já separado, quando lança o programa, já tem o recurso destinado para o Mais Professores. Então não teremos problemas nem com pé de meia e nem com Mais Professores. Podem ficar tranquilo, quem acreditou pode continuar acreditando. Com relação a Valmir Francisquinho, veja, ele me apoiou em 2022 para governador. Portanto, e eu mantenho uma excelente relação com ele. Portanto, se ele tiver num partido que o PT possa fazer coligação, é uma possibilidade muito objetiva, muito concreta, pelo menos do campo que nós representamos no PT, essa possibilidade de aliança. Com relação a... Qual foi a outra pergunta? Agora me passou também. Bom,
Vamos ficar... Francisquinho, pé de meia, recursos para socorro. O recurso para... Veja, o que a gente puder, e se eu puder interferir agora, neste ano, como líder, para garantir que a gente tenha recursos para urbanizar a área do Guajará, eu não vou trabalhar em função deste ou daquele prefeito. Eu vou trabalhar em função da população. Então, se eu tiver a oportunidade, a menor oportunidade que seja, de correr atrás para viabilizar este recurso, eu vou atrás. Porque, na verdade, nós precisamos atender e tirar da lama o povo do Guajará. Então, vocês podem contar comigo, independente do prefeito ser ou não ser aliado, é importante atender a demanda da população. Duas perguntas para a gente poder finalizar, senador. A primeira delas, na nossa última entrevista lá em Brasília, no mês de novembro, você terminou a entrevista deixando uma frase enigmática que acabou repercutindo um pouco. Que foi a avaliação do quadro eleitoral com o resultado ali do pleito que tinha se finalizado em outubro e naquele momento deixou uma possibilidade em aberto de repente retomar um diálogo com o governador Fábio Mitidieri. Eu lembro que você finalizou dizendo, olha, o jogo mudou. Passados alguns meses, o PT emitiu uma nota mantendo o partido na oposição, fazendo duras críticas ao governo Fábio. A pergunta seria, o que mudou de lá para cá? Ou se a tendência é essa mesmo? Não é possível uma reaproximação, se você já cravaria isso. E, por fim, há uma informação que me chegou ontem, quando a gente divulgou a entrevista, de que o Rogério estaria passando por alguma instabilidade jurídica, uma decisão judicial de um recurso que poderia levá-lo a ficar inelegível, etc. Queria que você me falasse sobre essas duas coisas. Veja, eu sou vítima sistemática de ações judiciais, mas não há a menor possibilidade, até porque eu fiz um acordo de não persecução, já assinado com o Ministério Público Estadual, esperando a homologação do Tribunal de Justiça. E isso o dono do processo é o Ministério Público. Então, esse processo é qual? É um processo do período em que... É aquele das contas de energia ainda, não? Não. Santa Isabel ficou sem contrato um período. Eu queria fazer uma nova emergência, fui impedido de fazer uma emergência e naquele período, eu fui obrigado a pagar por indenização. Nessa indenização, naquela época, o Santa Isabel terceirizou uma parte do serviço que prestava a Secretaria de Estado da Saúde. O serviço foi prestado, tudo, mas o fato de ter sido terceirizado, alguém entendeu que aquilo era ilegal, certo? Que a gente viu que a terceirização hoje está ampla e restrita, a lei já prevê a terceirização em todas as frentes, inclusive a quarteirização. Então, eu respondi por isso. Na primeira instância, não estava claro de que não havia nem dolo, nem enriquecimento ilícito, coisa do tipo, porque eu estava distante do processo. Então, pela lei de improbidade, isso não prospera. Não me enquadraria? Não me enquadraria na lei do ficha limpa. Então, eu tenho tranquilidade com relação a isso. Com relação ao governo do Estado, ao governador, veja, eu não tenho dificuldade de conversar com ninguém. Se for para tratar de assuntos de interesse do Estado de Sergipe, e se tiver uma agenda do interesse do Estado de Sergipe, eu estou à disposição. E ninguém se aproxima politicamente só por amizade. O político ele precisa ter primeiro seu compromisso com aquilo que ele acredita, porque foi isso que o fez chegar à posição que ele ocupa, certo? Isso precisa estar mediando a relação entre políticos. Se tiver a oportunidade de conversar e discutir assuntos do interesse do Estado de Sergipe, eu estou sempre à disposição. E a discussão política, ela está muito distante ainda. Nós temos pelo menos um ano, que deveria ser um ano pacífico, sem discutir eleição, né? Mas a gente está muito antecipado, porque esse é um ano de trabalhar, um ano de fazer, um ano de realizar. Então, vamos ver o resultado de 2025. As portas não estão fechadas, então? Não, você não pode fechar portas, porque na política
ela é muito dinâmica, as coisas vão acontecendo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, neste momento, eu tenho uma proximidade, uma relação com o Walmir Francisquinho e eu não nego isso para ninguém. Não posso negar porque seria até injusto da minha parte. Né? Você é um entusiasta, então, de que ele definisse ser candidato ao governador? Eu sou entusiasta de que ele possa ter a sua vida pública longa e que ele possa, inclusive, ter condição de disputar cargos eletivos, inclusive o governo do Estado. Rogério e Márcio, barreira intransponível? Não tenho nenhuma barreira com relação a Márcio. Eu só tenho uma posição, que é a posição do meu partido. Nós disputamos uma eleição, a população, 49% da população me colocou na oposição. Eu não posso negar a vontade de 49% dos sergipanos, da noite para o dia, por um interesse pessoal, para tirar algum tipo de vantagem menor. Não, eu tenho que manter coerência, porque isso é um pouco da descredibilidade dos políticos, é que hoje está aqui, amanhã está acolá. E o povo fica onde? E aquilo que você representou na eleição fica onde? Então, o meu partido tem uma posição e que, em alguns momentos, o ministro ele tem uma posição que tem divergido e tem sido contraditória à posição do partido. E veja, por mais que ele seja ministro, por mais que ele seja uma liderança, reconheço tudo isso, o partido, quando define uma posição, a gente pode até discordar, mas desqualificar a posição do partido é inaceitável para um militante partidário que sabe o que é um partido de verdade, como o Partido dos Trabalhadores. Por vezes o ministro fez isso? Algumas vezes ele faz, ele reiteradamente, ele tenta desqualificar as deliberações das instâncias partidárias. Isso é inaceitável para quem conhece o Partido dos Trabalhadores, para quem se diz histórico do Partido dos Trabalhadores. Isso é inaceitável, mas, tirando isso, não tem dificuldade nenhuma com o ministro Márcio Macedo. Meu amigo Bica, confirmada a agenda amanhã, viu? Obrigado pela informação. O prefeito Fábio Costa de Arauá está aqui mandando um abraço para o senador e o Diogo Araújo lá do Malhador diz aqui, Malhador e o prefeito Assisinho agradecem muito ao senador Rogério Carvalho. Senador, muito obrigado por essa entrevista, espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Obrigado, Narciso. Um abraço aqui para Sandro, que acabou de chegar. Meus cumprimentos a toda a equipe. Muito bom. Jefferson Lima, que está aqui. E eu só queria fazer um comentário. O homem dos outdoors. Os homens dos outdoors. O homem que mais fez crescer a GEAP no estado de Sergipe. Parabéns, Jefferson. Mas eu queria, antes de incluir aqui, veja, eu fico muito feliz quando o prefeito Marcos Santana, Assisinho, Fábio, por que eles fazem... Partidos diferentes aí, né? Partidos diferentes fazem essas manifestações por causa da entrega, Narciso. Porque em todos esses municípios a gente tem entregas consistentes que mexeram com a vida das pessoas. Esse é o desafio de todos os políticos, poder fazer entregas que mexam com a vida das pessoas e melhorem a vida das pessoas. Muito obrigado, Narciso, muito obrigado à Fã FM.